E se o distanciamento de quem você mais ama não for abandono, mas sim a mais corajosa prova de amor que uma alma pode oferecer? Durante toda a minha vida, vi minha mãe como um enigma de frieza, uma fonte de dor que eu não conseguia compreender. Mas sua partida não foi o fim da nossa história. Foi a chave que abriu a porta para a verdade de nossas vidas passadas. Esta não é apenas uma história sobre conflitos familiares. É um relato profundo sobre como a reencarnação opera como um mecanismo de amor e justiça, nos reunindo com nossos maiores desafetos para que juntos possamos encontrar o caminho do perdão. Se você carrega o fardo de uma relação quebrada, saiba que o plano espiritual pode ter traçado um roteiro de cura que sua mente ainda não compreende. Fique comigo nesta jornada, pois o que descobri num antigo diário mudou para sempre minha visão sobre Deus, sobre o amor e sobre o porquê de nascermos na família em que nascemos. A história de Beatriz e Clara, minha mãe e eu, é a prova de que as dívidas da alma só podem ser pagas com a moeda do amor, mesmo que ele precise se disfarçar de dor para nos encontrar. Meu nome é Clara. Desde que me entendo por gente, o amor da minha mãe, Beatriz, era um sol que brilhava para todos, menos para mim. Seus braços, que eram porto seguro para meu irmão e netos, para mim eram uma fronteira intransponível. Vivi 45 anos tentando decifrar o porquê daquele tratamento, me culpando, buscando em mim uma falha que justificasse tanto silêncio e distância. Quando ela adoeceu nos seus últimos meses, eu estive lá. Cuidava dela com uma dedicação que beirava o desespero, na esperança de um último gesto, uma palavra de afeto que curasse as feridas de uma vida. Mas ela partiu em silêncio, o mesmo silêncio em que viveu comigo. O luto veio acompanhado de um amargo sentimento de fracasso. Eu não havia conseguido. Foi ao arrumar seus livros dias depois que o encontrei. Não era uma carta, mas um diário. Um caderno de capa dura escondido dentro de um falso livro na estante. A primeira página tinha uma caligrafia firme, de décadas atrás. E o que li me fez sentar no chão, com as pernas trêmulas. Ela escrevia sobre um pesadelo recorrente, um sonho com uma vida passada, onde ela era uma viúva chamada Ana e tinha uma filha cruel chamada Isabela. A cada página, os detalhes daquela outra existência se tornavam mais vívidos e dolorosos. Ela descrevia o abandono, a fome, a morte solitária que aquela filha lhe impôs. E então veio a anotação que mudaria tudo. Conversei em sonho com meus guias. Eles me confirmaram que a alma de Isabela retornará como minha filha nesta vida. A missão será minha. Serei o espelho da frieza que ela me dedicou para que sua alma se lembre e se arrependa. Que Deus me dê forças para amá-la em silêncio. Naquele instante, o quebra-cabeça da minha vida se montou. Me conte aqui nos comentários de que cidade ou país você acompanha essa história de resgate. Saber até onde estas lições chegam fortalece nossa corrente de fé e amor. E se você é novo por aqui, inscreva-se e junte-se à nossa família para não perder os próximos capítulos desta e de outras jornadas que alimentam o espírito. O Diário de Beatriz era um mapa de nossa jornada espiritual. Ela detalhava, com base em seus sonhos e intuições, a vida de Ana e Isabela no Brasil do século XIX. Ana, sua identidade passada, era uma mulher de fé inabalável, que apesar de abandonada pela filha, Isabela nunca a amaldiçoou. Pelo contrário, seu último pensamento antes de desencarnar foi uma prece, pedindo a Deus uma nova chance para aquela alma perdida. No plano espiritual, como minha mãe descrevia, Ana foi recebida por benfeitores e, após se recuperar,
estudou seu próprio caso. Compreendeu que a atitude de Isabela era fruto de muitas encarnações de orgulho e egoísmo. Para romper aquele ciclo vicioso, era preciso um tratamento de choque, uma terapia espiritual intensiva. E a única forma de fazer isso era através de um reencontro na matéria. Foi então que Ana, agora um espírito mais esclarecido, fez a proposta aos mentores espirituais. Ela reencarnaria antes de Isabela e a receberia como filha. Nessa nova vida, ela se comprometeria a ser o reflexo exato da indiferença que sofreu. Não por vingança, mas como um recurso pedagógico. A frieza de Beatriz seria a lousa onde a alma de Clara e Isabela poderia ler e compreender a profundidade de seus próprios erros passados. Era um contrato de amor e sacrifício. Beatriz, antes de nascer, sabia que seria vista como uma mãe sem coração. Sabia da dor que me causaria e, principalmente, da dor que sentiria ao me ver sofrer, sem poder me consolar. Ela abriu mão de uma vida de afeto materno explícito em prol da minha evolução espiritual. Eu lia e chorava compulsivamente. A mulher que julguei por toda a vida era, na verdade, uma heroína. Um espírito de imensa nobreza que aceitou um dos papéis mais difíceis no teatro da vida para garantir a minha redenção. Ela era, ao mesmo tempo, a credora e a médica da minha alma. Lembrei-me de uma vez na infância, quando caí e ralei o joelho. Ela limpou o ferimento com uma expressão séria, quase dura, sem dizer uma palavra de consolo. Na época, aquilo me doeu mais que o machucado. Agora, eu entendia. Era Ana limpando as feridas da alma de Isabela, com a firmeza de quem sabe que o remédio amargo é o único que pode curar. O diário também revelava que meu irmão Ricardo era um espírito amigo de Beatriz, que veio na missão de ampará-la, de ser o ponto de luz e afeto que a sustentaria enquanto ela cumpria sua dura tarefa comigo. A dinâmica familiar, antes tão injusta aos meus olhos, agora se mostrava como uma engrenagem perfeita da engenharia espiritual. Cada página daquele diário desfazia um nó de mágoa dentro de mim. A vítima e o algoz trocaram de lugar, para então se revelarem como duas almas aprendizes, unidas por um laço de amor tão forte que foi capaz de planejar a dor como caminho para a cura. Com a verdade revelada, o primeiro sentimento que me invadiu não foi alívio, mas um profundo e avassalador remorso. Eu, na pele de Isabela, fui a causa primária de todo aquele sofrimento. O egoísmo dela ainda ecoava em mim, nas minhas próprias tendências, na minha busca por validação que tanto me marcou. A frieza de Beatriz não foi o que me feriu. Ela apenas me fez olhar para uma ferida que já existia dentro de mim. Fechei os olhos e, pela primeira vez na vida, orei por minha mãe. Não pela Beatriz que se foi, mas pela Ana que sofreu, pela alma corajosa que ela era. Pedi perdão. Um perdão que brotava do fundo do meu ser, uma torrente de arrependimento e gratidão. Eu não pedia perdão para me livrar da culpa, mas como um reconhecimento do seu imenso sacrifício. Naquela noite, eu tive um sonho. Não era um sonho confuso, mas de uma lucidez impressionante. Eu estava em um jardim florido e minha mãe caminhava em minha direção. Ela não parecia ter 88 anos, mas a idade de uma mulher madura, plena, com um sorriso que eu nunca vi em vida. Ela estava radiante. Ela não disse nada, apenas abriu os braços. E eu corri. Corri como a criança que sempre quis seu colo, como a adolescente que chorou por seu afeto, como a mulher que se sentiu invisível. E naquele abraço, recebi todo o amor que me foi metodicamente negado por 45 anos.
Senti décadas de afeto contido sendo derramadas sobre mim. A missão está cumprida, minha filha, ela disse em meu pensamento. O perdão que você sentiu hoje no coração foi a última página do nosso contrato de resgate. Você está livre. Eu estou livre. Agora somos apenas amor. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com o coração em paz. Uma paz que eu nunca havia sentido. Era a paz da reconciliação, a tranquilidade de quem finalmente entende seu lugar e seu propósito no universo. O perdão que eu ofereci a ela, na verdade, libertou a mim mesma. Compreendi que perdoar não é um ato de bondade para com o outro, mas um ato de inteligência espiritual para conosco. Enquanto eu guardava a mágoa da sua frieza, eu estava acorrentada ao meu passado como Isabela. Ao perdoar a atitude de Beatriz, eu estava, na verdade, perdoando a mim mesma pelo que fiz como Isabela. Aquele dia marcou o início da minha verdadeira vida. A Clara amargurada que se sentia vítima ficou para trás junto com as páginas daquele diário. A nova Clara era grata, consciente e, acima de tudo, pronta para transformar aquela dura lição em serviço e amor. A gratidão que eu sentia precisava se transformar em ação. Não bastava entender e perdoar. Era preciso agir de acordo com a nova consciência. A melhor forma de honrar o sacrifício de Beatriz e a dor de Ana era garantir que nenhuma outra mãe se sentisse tão desamparada quanto Ana um dia se sentiu. Usei os recursos que minha mãe deixou para abrir um pequeno centro de apoio a gestantes e mães em situação de vulnerabilidade. Chamei-o de Casa de Ana, um lugar onde o amor não era negado, mas oferecido em abundância. Cada enxoval que montávamos, cada palavra de conforto que oferecíamos, era um ato de reparação. Meu trabalho na Casa de Ana se tornou minha maior alegria. Ali, eu finalmente pude exercer a maternidade em sua forma mais plena, cuidando não apenas dos meus filhos, mas de todos os filhos que a vida me confiava. Eu me tornei, para muitas mulheres, a mãe que eu sempre sonhei em ter, e ao fazer isso, eu curava a mim mesma. Muitas vezes, ao conversar com uma jovem mãe assustada, eu sentia a intuição de minha mãe me guiando, soprando em meus ouvidos as palavras certas. Nossa conexão, antes bloqueada pela necessidade da prova, agora fluía livremente no campo do serviço ao próximo. Estávamos finalmente trabalhando juntas. O diário de Beatriz se tornou minha bússola moral. Eu o lia e relia, não mais com dor, mas com a reverência de um aluno diante da lição de um grande mestre. Ele me lembrava constantemente que somos espíritos imortais em uma jornada de aprendizado e que a família é nossa principal escola. Entendi que um resgate espiritual não é um castigo, mas uma bênção. É a oportunidade sagrada de refazer o caminho, de transformar espinhos em flores, de reescrever uma história de dor com a tinta do amor e do perdão. A história de Isabela e Ana terminou em tragédia, mas a história de Clara e Beatriz termina em luz. E essa luz não é só nossa. Ela serve para iluminar o caminho de todos que, como nós, buscam um sentido para suas dores e a força para perdoar. Hoje, quando penso em minha mãe, a imagem da mulher fria e distante se desvaneceu completamente. Em seu lugar, vejo um espírito de luz, um anjo em minha vida, que teve a coragem de descer às sombras da matéria para me resgatar. E por essa dádiva, minha gratidão será eterna. A jornada de resgate de Clara e Beatriz nos mostra de forma tocante que os laços de alma são indestrutíveis e que a justiça divina sempre nos oferece a chance de reparação. Nossos maiores desafios, muitas vezes,
são os professores mais sábios que nossas almas poderiam escolher. Que possamos aprender a ver além das aparências, buscando a essência de amor que se esconde por trás de cada prova. O perdão é a chave que encerra capítulos de dor em nosso livro da vida, permitindo que novas histórias de amor e luz sejam escritas. Que esta narrativa inspire você a olhar para suas próprias relações com mais compaixão e entendimento, lembrando que cada pessoa em nosso caminho é um instrumento da nossa própria evolução. Se esta história de vidas passadas e perdão tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma. O maior ato de caridade que podemos fazer é compartilhar a luz do conhecimento. Envie este vídeo para alguém que precise dessa mensagem de esperança. Até breve.